E uma das séries mais aguardadas de 2022 chegou na Prime. A gente está falando de The Boys, terceira temporada. E todas as nossas expectativas para esse lançamento acabaram sendo atingidas. A série chega bastante violenta, com muito sangue, com temas específicos que a gente vai debater bastante no vídeo de hoje. Então vou te pedir aí, aguarda até o final desse vídeo, segura só mais um pouquinho, 10 segundinhos da nossa vinheta, que eu tenho certeza que é muito tema pra gente debater. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente entra no hype de The Boys, terceira temporada. E pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou entrar naquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Toda semana, dicas tops de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. Hoje a gente tá falando de The Boys. E aí, se você chegou aqui, já deixa logo o like nesse vídeo para que a gente possa engajar, para que mais e mais pessoas também venham conhecer aqui o Séries em Série. Hoje, como a gente vai tratar de uma temporada específica, falando de The Boys, os 3 primeiros episódios que lançaram hoje, vai ser um vídeo que contém spoiler. Se você não curte spoiler, dá um pause agora, vai lá assistir essa temporada que tá top demais. E aí depois você chega aqui pra gente trocar bastante figurinha. Mas vamos lá falar do que como começou essa terceira temporada. E ela chega muito forte em relação a alguns temas específicos, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo e até mesmo o racismo que está sendo trazido como debates muito fortes aqui nessa terceira temporada. E a gente já imaginava que isso poderia acontecer, principalmente por conta dos quadrinhos, das histórias que os quadrinhos já trouxeram pra gente, que trata muito em relação a esses temas. E com a chegada da Tempesta lá na segunda temporada, o nazismo começa a ser trabalhado lá dentro dessa história, e nessa terceira temporada ele vai ser muito mais explorado. Não somente o racismo, já que está tratando também o payback, mas como também a parte do nazismo, do fascismo. E aí a gente entra falando de como começou esse primeiro episódio, trazendo ali a história da Victoria Newman, que a gente também já imaginava que isso ia acontecer, já que a segunda temporada acaba terminando com ela lá explodindo cabeças, e a gente imaginava que iria entrar um pouco mais dentro dessa história, que ela ganharia mais tempo de tela. E isso acaba realmente sendo trazido para essa temporada. E a gente sabe que o Hugh está trabalhando com ela. E por conta disso, ele acaba ficando próximo de uma pessoa com poderes, lutando contra os poderes, já que eles trabalham na agência dela, que é a agência de controle dos superpoderes dos super-heróis. E por conta disso, ele não se dá conta de que está trabalhando com uma super contra os super durante um ano inteiro. E o grupo dos The Boys acaba ajudando eles. A gente sabe que o grupo dos The Boys está meio desmantelado, já que o Hugh foi trabalhar com a Vitória. O Leitinho pediu para sair para ficar mais tempo com a família. Então o Billy Bruto, o French e a Kimiko acabam ali assumindo ali como uma retaguarda da agência, meio que mostrando quais são os super-heróis que estão com poderes excessivos, que estão se excedendo no uso dos seus poderes para que a agência consiga controlá-los mais. Enquanto isso, no grupo dos 7, a gente vê o Capitão Pátria cada vez mais louco. E como eles estão com um problema muito grande em relação à popularidade, a Vault acaba lançando um programa de televisão, que é o American Hero, que faz uma paródia muito grande em relação ao American Idol, aonde a Starlight ela acaba indo parar de frente ali, tomando conta desse programa, e nesse programa eles vão escolher 2 super-heróis para que possam completar novamente o grupo dos 7, já que a gente volta a lembrar que eles estão somente com 5 desses heróis. E além de tudo isso, tentar elevar novamente a popularidade da Vault e, por consequência, dos super-heróis, que está bem baixa. Nesse episódio também, a gente é apresentado ao composto V24, que é um composto que faz com que pessoas normais possam ter também superpoderes. E Stan Edgar acaba tentando passar esse composto no Congresso para que ele consiga comercializar. Só que ele não está conseguindo ter muito sucesso em relação a isso, e ele acaba falando que vai pedir ajuda a uma congressista específica, que aí é Victoria Newman. Mas qual será a ligação que Stan Edgar tem com Victoria Newman? A gente vai também entrar um pouquinho mais no que a história trouxe nesses 3 primeiros episódios a respeito dessa ligação. E o Stan Edgar ainda acaba convidando a Luz Estrela para ser meio que co-capitã
do Capitão Pátria, o que aumenta mais ainda a rivalidade entre os dois, essa briga de egos entre os dois. E como o Capitão Pátria foi associado à imagem do nazismo, à Tempesta lá atrás, ele precisa dar um jeito de melhorar essa popularidade dele e ele não tá conseguindo. Isso acaba deixando ele cada vez mais louco. Um ponto positivo é que a gente percebeu que a Tempesta ainda está viva e ela é trazida pela Aya Cash, ainda pela mesma atriz que trouxe a personagem de forma brilhante lá na segunda temporada. E a Aya Cash vem toda desconfigurada, toda cortada, desmantelada, toda queimada. E ela é trazida não como ciborgue, como a gente imaginou, e sim como ela mesma, a personagem dela mesma. Isso foi um ponto que ficou muito bom aqui, mesmo que seja pouco tempo de tela que ela tenha trazido. Ficou só o primeiro episódio ali, um pouquinho do segundo, mas já é um ponto que a gente imaginava que poderia ser ruim e não ficou. E aqui a gente começa a conhecer também um pouquinho do grupo do Payback, que é o grupo da retaguarda ali dos super-heróis, e é um grupo que não tem tanta preocupação assim com a imagem. Então eles podem ser bem cruéis. E como frente desse grupo, a gente acaba conhecendo Soldier Boy, que a gente já teria apresentado nos vídeos anteriores, que o trailer trouxe muito forte pra gente. Só que Soldier Boy, por enquanto, ainda traz uma história de que ele teria morrido por uma arma letal a super-heróis. E Billy Bruto, vendo uma oportunidade em relação a um super-herói já ter sido morto por conta de uma arma, ele acaba imaginando que essa arma também pode ser responsável por matar o Capitão Pátria. Então ele vai começar a correr atrás dessa arma em específico para que ele consiga o objetivo dele, que é se vingar do Capitão Pátria. E o final desse episódio também chega de forma muito sangrenta, já que o Hugh começa a desconfiar um pouco da Vitória. Uma pessoa acaba indo lá na agência procurando por ela, chamando ela de Nádia, tentando entender por que está isso acontecendo, que essa pessoa está perseguindo ela. Ele acaba seguindo os dois até um beco, aonde ele presencia que a Vitória acaba matando ele, explodindo a cabeça dessa pessoa que conhecia ela lá do passado, e ele acaba vendo isso. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha de que trabalhou um ano a favor das pessoas contra os super-heróis, ele está junto com uma pessoa que também tem superpoderes. Ele se sentiu novamente enganado dentro dessa história. E o episódio 2 começa com o Billy Bruto tentando recrutar o Leitinho, ou seja, tentando formar de novo o grupo dos The Boys, já que o Hugh tem uma boa possibilidade de voltar a trabalhar com os The Boys, e ele começa a trabalhar ali à volta do Leitinho, já que o Leitinho também fornece algumas informações para o Billy Bruto em relação ao Soldier Boy. Assim como a Maeve também traz um dossiê para ele, com inclusive uma amostra do composto V24. E o episódio 2 segue um pouco mais morno, com as tramas acontecendo em paralelo em cima disso. As investigações a respeito do Soldier Boy, da Vitória Nilma, e também falando um pouquinho mais do grupo dos 7, a rivalidade da Starlight com o Homelander. Ou seja, tudo isso acaba se desenrolando no decorrer desse episódio. Inclusive, nessa investigação do Hugh em cima da Vitória, ele acaba descobrindo que Vitória realmente é a Nádia e que lá no passado ela teria sido adotada pelo Stan Edgar. Ou seja, além dela ter superpoderes, ela ainda faz parte do sistema que a Vault é dominante em relação à imagem dos super-heróis. Tudo aquilo começa realmente a desaguar em relação a tudo que ele imaginava em relação à Vitória. E nesse episódio, com o Capitão Pátria tendo vários problemas de cabeça ali, a gente recebe a informação de que a Tempesta acaba morrendo. Ela meio que morde a própria língua e se sufoca com o sangue, assim como a Menina de Ouro, a boxeadora lá que tenta se matar dessa forma. Só que ela consegue. E quando o Capitão Pátria tá tentando salvar uma mulher, uma menina de se jogar de um prédio, ele acaba fazendo ela se jogar. Ou seja, ele se torna mais cruel com essas informações. E dando sequência nessa história do Billy Bruto aí, que ele tá muito fissurado em ir atrás dessa arma para conseguir matar o Capitão Pátria, ele acaba tomando o composto V24 e ganhando poderes, só que ele ainda não sabe movimentar direito esses poderes, e ele vai atrás do Pólvora, que é um dos ex-integrantes lá do Payback, para ver se ele consegue obter algumas informações ainda nessa investigação. Só que quando ele vai atrás do Pólvora, eles acabam brigando, trocando certos tiros, e o Billy Bruto acaba sem querer ou querendo, matando o Pólvora de forma muito pesada ali,
Ou seja, mostrando que a gente não sabe quem é que tem o lado certo dentro dessa história a todo momento. The Boys brinca muito disso com a gente. E ele acaba matando ali o Pólvora de forma bem inescrupulosa, que a gente acaba desconfiando quem são os verdadeiros vilões dentro dessa história. E o episódio parte ainda para o Capitão Pátria antes de encerrar e termina com ele tendo um grande surto, ao vivo, ali no momento em que ele tá com a Luz Estrela em relação a eles serem co-capitães, né, e ao programa, ele acaba tendo um surto falando um monte de besteira. E isso acaba deixando a Vault muito preocupada de que ele vai ter a popularidade mais abalada do que ele já tá. Só que isso acaba aumentando mais a popularidade dele. Enquanto isso, nos The Boys, Leitinho e Hugh estão de volta finalmente ao grupo e faz com que eles consigam, comecem a ir atrás de mais pistas em relação à arma letal aos super-heróis. E isso leva a Grace Mallory, que é aquela agente que tá tomando conta do Ryan, né, o filho do Capitão Pátria com a Becca, e eles vão atrás dela para obter informações a respeito do Soldier Boy, da morte dele e também do Payback, já que eles descobrem que ela teria feito parte também como membro do Payback, ou membro dentro de uma missão junto com o Payback. E essa missão teria sido uma guerra, uma guerrilha que aconteceu lá na Nicarágua, que envolvia tráfico, que envolvia inclusive essa parte do nazismo e essa parte em relação também ao racismo, que naquela época eles estavam já buscando uma raça pura. E Grace acaba, sim, revelando que ela teria trabalhado com o Payback, trabalhou com o Soldier Boy e que ela estava lá no momento em que ele foi atingido. Apesar dela não ter conseguido ver exatamente como que ele teria morrido, qual foi a arma que morreu, ela dá a informação de que essa é uma arma russa que teria matado o Soldier Boy. Enquanto isso, com o Capitão Pátria tendo a popularidade dando uma aumentada ali, essa briga entre a Luz Estrela e o Capitão Pátria acaba se intensificando e ela já não sabe mais o que fazer, já que agora ela já usou todas as armas e ele tá pressionando ela cada vez mais, sendo muito cruel e falando que vai colocar realmente ela contra a parede se precisar e que ele vai ser cruel e vai virar o grande vilão dessa história. E ela ligando pro Hugh, ele acaba falando pra ela que, cara, faz o que for preciso para manter ele realmente ocupado enquanto a gente tenta descobrir mais informações sobre como matar ele. E o Capitão Pátria, mais popular do que nunca, batendo de frente com a Luz Estrela, ele acaba meio que pressionando para que o Profundo volte para o grupo dos 7. E assim é feito. Profundo retorna ao grupo dos 7, mesmo com o Capitão Pátria ali meio torturando ele, né? O Profundo fica acertado que ele vai retornar e o Capitão Pátria começa a mostrar toda a tirania com todos os integrantes do grupo dos 7, mostrando que ele é realmente um líder maldoso e que ele não vai aguentar guerrinha de egos entre todos eles. E assim a gente volta para a história dos The Boys, onde a gente acaba acompanhando que o francês é capturado por Pequena Nina, que é uma chefe de uma máfia russa que quer procurar entender o porquê deles estarem investigando algumas informações russas ali. E quer procurar entender outras coisas em relação ao passado do que eles já trabalharam ali em relação ao comércio deles ali. Então ela acaba buscando falar com o francês. Só que quando o Billy Bruto sabe que Pequena Nina é chefe de uma máfia russa, ou tá ligada ali com a máfia russa, ele acaba também associando a arma russa ali e acaba enxergando mais oportunidades de conseguir essa arma para ele. E de volta ao grupo dos 7, a gente acaba no programa lá do American Hero, aonde é chegado o final e Supersônico, o que é amigo da Starlight desde a infância, e também o Profundo, são anunciados como sendo os 2 integrantes do grupo dos 7 para fechar esse grupo dos 7. Só que nesse programa, o Capitão Pátria ainda de frente ali, querendo se mostrar como sendo o diferencial, aumentar sua popularidade, ele acaba anunciando nesse programa que ele e a Starlight estão juntos, estão num relacionamento. E ela, como ela precisa fazer de tudo para manter ele ocupado, ela acaba aceitando de que esse relacionamento existe. E ao vivo, ela tasca ali um beijão e todo mundo fica surpreso, tanto dentro do programa quanto nos bastidores. Ou seja, ninguém esperava que os dois estivessem juntos e isso vai aumentar mais uma vez a popularidade dos dois. Só que aí por trás tem todos os interesses em guerra de ego, e interesse na arma russa, em manter distraído. Então a gente sabe que tudo isso nada mais é do que mais uma parte do joguinho de
cada um dos lados. E assim, a gente chega ao final desse terceiro episódio e agora eu quero ouvir você. O que você espera que vem para esse quarto episódio? Será que Soldier Boy ainda está vivo? Capitão Pátria vai ficar cada vez mais louco e essa guerra de egos vai aumentar? Os The Boys vão achar a arma russa? Que mais que tem por trás da história da Victoria Newman? Tragam pra gente quais são as teorias que vocês têm a respeito disso. Comenta aqui pra gente tudo que vocês têm de informação, que vocês acham que vai acontecer, para que a gente possa trocar bastante. Esse é a graça do hype de The Boys, que a gente consiga trocar bastante informação, bastante figurinha. Então comenta aí, senta o dedo nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas tops de séries e filmes para vocês colocarem na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!